Shalom, shalom, geração do avivamento, glória a Jesus. Bom dia para todos vocês, um dia abençoado, recalcado, sacudido e transbordante da glória de Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Jesus, sejam todos bem-vindos para mais um devocional, para mais uma manhã abençoada. Toda honra, toda glória, todo poder, majestade, autoridade ao Senhor Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Um dia recalcado, sacudido. Nós estamos na temática de céus abertos. Amém? Então Deus está abrindo os céus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Muito feliz de estar com vocês mais uma madrugada, em mais um devocional. Jesus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Só luta e guerra em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glorifica a Deus que você está guerreando, que você está lutando, porque só os guerreiros que lutam. Amém? Gente, a gente é mais que vitorioso em Cristo. A gente é mais que Shalom, pastora Ed, Shalom, Valquíria, Shalom, Ivonei, Shalom, Fávia, Shalom, Célia, Shalom, pastora Nani, Shalom, Shalom para todos vocês, amém? Shalom, glória a Deus. Então, só aqueles que acordam de madrugada é porque estão guerreando. Gente, tem gente que está passando uma opressão e só dorme, não reage. Então, se você está em guerra, é porque você está desperto. Amém? E o importante é estar guerreando. Glória a Jesus. Aleluia. Estou muito feliz de estar com vocês aqui mais uma madrugada, trazendo a palavra do Senhor Jesus para cada um de vocês. Glória a Jesus. Nós estamos declarando céus abertos. Essa próxima madrugada, eu quero que você faça uma lista para a próxima madrugada. Não perca. Não vou deixar salva nada, nem uma hora. Próxima madrugada, eu vou fazer uma oração intencional, tá? De céus abertos. Então, você vai pegar uma folha e vai colocar lá: Senhor, eu creio que os céus já estão abertos para o meu carro, para o meu ministério, para aquela viagem na Europa que eu tanto quero, enfim, coloca que você já crê em nome de Jesus e coloca a lista de coisas que você quer para mim ser usado nesse dom de uma forma avassaladora, coisas espirituais, coisas materiais. Faz uma listinha, tá? Porque nós vamos declarar provisão do céu, tá? Resposta de Deus. Então, é raro eu orar por coisas assim, mas na próxima madrugada eu vou apresentar cada papel, cada pedido. O que você quer? O que você mais deseja? É uma viagem? É um ministério? É um carro? É uma faculdade? O que você mais anseia? Um marido? Uma esposa? Filhos? O que você quer? Amém? Então, faz uma listinha, fala: eu creio em nome de Jesus que os céus já estão abertos para mim tomar posse de. Coloca. Quero que você seja cirúrgico e intencional, tá? E quando você for apresentar para Deus, não coloca só uma casa, a minha casa com 3 suítes, 2 suítes, com isso, com aquilo, com jardim, nananã, escreve, detalha. O meu carro da cor tanta, nananã. Ser usado no dom de curas, mas para levantar pessoas através do nome de Jesus em qualquer enfermidade. Câncer como se fosse dor de cabeça. Então eu quero que você detalhe: Deus, eu quero tomar posse de uns céus abertos, de um mover em curas como nunca antes. O Senhor me usando em sinais e maravilhas. O Senhor me dando a unção da pregação. Então, o que você quer? Então você vai fazer uma listinha. Uma porta de emprego. O que você quer? Faz uma lista. Né? Os céus já estão abertos. E no dia 3, é o dia que a gente vai nas cortes levar o pedido de cada um de vocês. Então, hoje nós declaramos céus abertos de provisão, de bênção, de livramento, de todo o favor de Deus, talvez que estava retido, vindo sobre a tua vida. Então, tá aberto.
Agora, na próxima madrugada, nós vamos declarar que tudo aquilo que você almeja, deseja, o Senhor vai vir com a assinatura dele, amém? Autorizando você. E tudo, hoje nós quebramos todo o céu de retenção, tá? Eu já vi no mundo espiritual, é igual uma rede de peixe, fica retendo. Já tive essa experiência. Uma vez, eu cheguei na casa de uma moça, e aí eu vi essa rede de peixe segurando as bênçãos, segurando o casamento, segurando a área sentimental dela. Eu falei, olha, enquanto você não abandonar, você diz que serve ao Senhor, mas enquanto você não abandonar esse pecado, esse aqui, esse céu que eu tô vendo aqui, ele vai continuar retido. O dia que você posicionar, você vai receber isso. E assim foi. A pessoa posicionou, deixou aquela área, aquele pecado, e Deus abriu as comportas do céu. Tá? Então, às vezes são posicionamentos que uma pessoa tem que ter, tá? Para Deus começar a operar de forma avassaladora. E às vezes é uma coisa que você não consegue ver. Você acha isso aqui não tem nada a ver. E às vezes é aquela coisa que não tem nada a ver. Deus vai lá, vai fazer um clique na tua cabeça, vai falar, ó, isso aqui, tira isso daqui, que a minha provisão chega na sua vida. Deus tem critério para fazer as coisas. E muitas vezes, às vezes, a falta de um posicionamento, tá? Impede bênçãos de chegar na sua vida. Amém? Toda honra, toda glória, todo poder a Jesus Cristo. Amém? Você acredita que Deus é um Deus que provê, é um Deus de provisão? É um Deus que se importa com tudo aquilo que você quer? Deus, ele se importa com coisas que você deseja comer, querido. Se você quer saber de uma coisa. Deus, ele se importa com coisas tão pequenas que se você começasse a prestar mais atenção, você saberia pedir de forma específica. Não peça genérico, peça específico. Amém? E lembra que eu ensinei vocês. Olha o que você vai escrever. Eu creio que os céus já estão abertos, né? Para mim receber isso. Já estão. Não vai, já está. E eu tomo posse de. Aí você escreve. Então, a gente pede uma vez e na outra a gente já agradece por aquilo. Pegaram a visão? A gente posta, eu queria muito um carro novo. Então você pede nessa madrugada e no outro dia você já começa a falar. O meu carro é lindo, Deus já me deu ele. Não fala isso perto de gente incrédula que ela vai falar que você tá louca. Fala assim, eu já recebi o meu carro, ele é lindo, ele é maravilhoso, Deus, obrigada. Começa a agradecer e você vai ver o imã que você vai fazer descendo todas essas bênçãos, tá? Então, é exatamente isso. Você vai fazendo os downloads daquilo que você tem gerado. Amém? Se você não leu o livro ainda daquele, acho que é do coreano, do Paul Jong-Shu, eu não sei se fala o nome dele, A Quarta Dimensão, fala exatamente sobre isso, tá? As comportas dos céus são abertas. Fecha os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós reivindicamos agora a revelação, uma unção fresca que desce como um maná quente do céu. Espírito Santo, nós somos famintos pela Tua presença. Senhor, desce, Pai, como chuva fresca, como o orvalho que cai todos os dias sobre essa manhã, sobre os nossos corações. Fala conosco, Pai, na Tua palavra, que toda honra e glória seja dada ao eterno Jesus, o nosso Salvador. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu favor e pelo Teu consolo. Obrigado, Espírito Santo, por cada movimentação Sua, para que nós possamos estar buscando mais da presença. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Se tiver sem som, pessoal, entra e sai novamente. Amém? Abra comigo em Hebreus, capítulo de número 3, tá? Hebreus, capítulo de número 3. Vocês estão felizes com Jesus? Eu estou muito feliz com Jesus. Amém? Quer acelerar as coisas na sua vida? Gratidão. Eu agradeço a Deus todo o tempo. Deus, obrigada. Deus, eu te glorifico. Agradeça a Deus por tudo. Coisas mínimas. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, amém? Vamos lá. Hebreus capítulo 3, tá?
Vamos ler do 1 ao 2. Portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote, pois ele foi fiel àquele que o designou, assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiada toda a casa de Deus. Por que toda a casa de Deus? Porque toda a tribo de Israel, né? Todos os descendentes, as tribos ali, né? Então tudo ali tá vindo, né? Está ali, estava ali no deserto. As tribos, né? Estavam todas ali, né? Ao comando de Moisés. Agora no 3, Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés. Assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogios que a casa em si, pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Amém? Vamos agora no verso 5. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, e o seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo, como filho e responsável por toda a casa de Deus, toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus. Se nós mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos. Olha que poderoso isso aqui. Vai no 9 de novo. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês recusaram a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira que jamais entrarão em meu descanso. Paramos aqui no 11, ok? Então, tudo que Moisés fez foi uma sombra do que estava por vir quando Jesus viesse, tá? Então, Moisés vai construir ali o tabernáculo, Moisés vai construir a tenda do encontro, o lugar do átrio, do santo, certo? Então, ali havia um templo físico, mas hoje nós somos o templo físico do Senhor, o Senhor habita dentro de nós, certo? Então, essa composição espiritual, ela foi mudada, tá? Através do sacrifício de Jesus. Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote, ou seja, não existe nenhum intermediador, tá? Entre Deus e o homem que não seja Jesus Cristo, o Nazareno, Filho de Deus, tá? Mas antes havia Moisés, que tirou o povo do Egito, que ele era o representante de Deus na terra. Havia profetas, foi levantado juízes, reis, ok? Então eu quero que você entenda, tá? Que hoje nós temos um sumo sacerdote, é Jesus. E aquele povo, eles saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. Eles ficaram 40 anos andando em círculo por causa de um coração duro, desobediência, um povo murmurador, um povo, queridos, que estavam acostumados com o jugo da escravidão, um povo que muitas vezes desejava ser escravo por causa da comida da escravidão, por causa da comida que tinha no Egito. Mas não conseguia ver que estava livre, porque passaram muito tempo preso, passaram muito tempo cativos. Então era um povo murmurador, era um povo que colocava Deus à prova todo o tempo, mas era um povo que não conseguia reconhecer o maná que caía do céu, a provisão que vinha todos os dias. E por serem murmuradores e por colocarem Deus à prova, por fazer o bezerro de ouro. Queridos, hoje nós não temos esses sinais de uma coluna de fogo andando diante de nós. Nós não temos esses sinais daquela magnitude que Deus fazia ali. Então eu imagino que se hoje nós tivéssemos 5% daquela manifestação, meu Deus,
Mas aquele povo tinha manifestação genuína. Moisés sobe no monte. E a primeira coisa que aquele povo faz é construir um bezerro de ouro. Aquele povo precisava de adorar alguma coisa. Mas eles não tinham um coração rendido. Amém? Então eu quero que vocês entendam algo. Daquele povo, somente a geração nova, que é de Caleb, a de Josué, os novos, os que nasceram dentro daquele período, eles nasceram no deserto, eles não nasceram no Egito. Então, só se você nascer de novo, você vai conseguir ser livre, você vai conseguir viver as promessas do Senhor. Você pode até estar na rota para a terra prometida, mas às vezes você não está liberto do Egito. Você não está liberto das coisas do Egito. Então não adianta você achar que vai tomar posse de promessa de Deus ainda no cativeiro. Você pode estar na rota em direção à promessa, mas não significa que você vai chegar no destino da promessa. Só chegou na promessa quem estava debaixo de um novo nascimento, de uma nova mentalidade. Eu trago isso hoje profeticamente para a nossa realidade. Só vai acessar as bênçãos do Senhor, só vai entrar na terra prometida, nas promessas de Deus, se você realmente render o seu coração, queimar os bezerros de ouro, tirar aquela vontade que você tinha de estar no Egito. É festa mundana, é música mundana, é gente mundana. Enquanto você não largar a mão, não soltar o Egito, não soltar o bezerro de ouro, não adianta, você não toma posse da promessa. Ainda que você consiga avistar a promessa, você vai fazer igual aqueles 8 espiões. Eles viam só o quê? O gigante, a dificuldade. Meu Deus, aquilo ali não é para nós, aquilo nós vamos ser esmagados. Mas Josué e Caleb, eles viram a oportunidade, eles falaram: uau, tem provisão na terra, meu Deus, o nosso Deus é poderoso, é o Deus da coluna de fogo. Quem são esses gigantes? Então eu quero que você entenda, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Hoje nós temos um intermediador, o Filho de Deus. Então sai do Egito logo, tira todo o costume, tira toda a veste do Egito, tira toda a linguagem do Egito, tira todo o costume do Egito, que não senão você vai andar em círculo. Você pode falar: eu estou num ministério abençoado, continua andando em círculo. Eu estou andando com um povo maravilhoso. Se está no Egito, vai continuar andando em círculo, só vai chegar na promessa. Quem se livrou do Egito? Quem se livrou das vestes do Egito, da cultura do Egito? E isso, querido, eu tô falando de mundo, eu tô falando de coisas que já era para você ter tirado da tua vida. O povo andou em círculo, andou em círculo, e andou em círculo, e andou em círculo 40 anos. E dizem historiadores que não sei com quantos dias eles conseguiriam chegar, mas andavam em círculo, amém? Então vamos lá, tá? Eu preciso que você hoje entenda que se você não tiver posicionamento, você não alcança a promessa de Deus. Posicionamento. Aí você tá dentro da igreja, você fala: nossa, o irmão fulano chegou ontem, tá profetizando, é batizado com o Espírito Santo. Eu não entendo, eu tô aqui há 20 anos, Deus não fez nada comigo. Será que não é o Egito que tem que sair do seu coração? Será que não é um posicionamento que você tem que ter? Porque Deus só começa... Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Deus, Ele gosta de escancarar a resposta dele. Ele não gosta de... Aí, ó, a pastora Ed colocou 11 dias. Deus, Ele não gosta só de falar uma coisinha. Ele gosta de escancarar. O meu irmão, ele se posicionou com Deus. E Deus tá escancarado falado com ele. Ele tá assustado. Mas ele é radical, ele se posicionou, ele tá jejuando. Se ele não comer e passou 10 minutos do orar, ele não come mais. Ele não quer nem saber. E Deus ama pessoas radicais. Ele parou de escutar a música do mundo. Acho bonitinho, eu vejo as postagens dele, ele é caçador, pescador, ele bota lá as caças dele, as fazendas, né? Chama ele para caçar os animais de grande porte, porque mata, mói com toda a fazenda. Então ele posta lá a música, ele bota lá ele caçando porco, que é uma música evangélica. Eu falo: uau, que gracinha. Então ele está posicionado e Deus tem escancarado uma porta de bênção financeira, abriu na vida dele e tem aberto na vida da esposa. Você quer viver algo sobrenatural? Posicionamento radical. Enquanto tiver meia boca, enquanto tiver pela metade,
Você vai viver bênçãos parciais, meias bênçãos. Mas o dia que você decide ser intencional com Deus, Deus começa a ser intencional com você. E Deus não gosta de responder de forma simples. Principalmente quando você está nesse começo. Deus, ele é 880. Por isso que ele fala, você morno, eu vomito. Então, se ele fala que o morno ele vomita, então ele prefere você frio do que morno. Porque o frio você fala, Deus, não dá para te seguir. É muito complicado, eu vou pro mundão. Mas pelo menos você não foi hipócrita. Então Deus quer posicionamento. Então, se você está na presença, seja quente. Seja como brasas queimando. Amém? Se rende na presença de corpo, alma, espírito e mente. Tem gente, queridos, que fica ali, devagarzinho. Não, tira logo isso daí. Às vezes esse pecado, esse cigarro, essa fornicação, essa mentirinha, essa enganação está impedindo um céu de abrir e romper na sua vida. Põe isso na tua cabeça. Amém? Deus fez muito rápido na minha vida, mas eu fui radical. Eu sou radical. Eu sou radical. Se eu falar assim, é isso e acabou. Não tem volta atrás. Amém? Glória a Jesus. Então eu quero que vocês entendam isso, tá? Agora vamos continuar aqui lendo, tá? Do 14 em diante. Não, perdão, do 12 em diante. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês sejam enganado pelo pecado e fique endurecido. Agora no 14. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembre-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureça o coração, como eles fizeram na rebelião. Amém? Então, tá com o coração duro, fala, Jesus, quebra meu coração. Eu vou ensinar uma oração poderosa. Tem pessoas que não se posicionaram porque não entendem a gravidade do pecado ou não conseguem sentir por causa da fortaleza que talvez ainda está levantada sobre a tua vida. Ainda tem escama nos teus olhos que não faz você enxergar o peso do pecado. Você vai fazer essa oração aqui. Espírito Santo, em nome de Jesus, me faz sentir o peso do meu pecado, da minha iniquidade e da minha transgressão, que venha doer na minha alma. Aí você vai virar uma torneira, você vai começar a chorar. Porque talvez o pecado que você praticava não sentia nada, agora Jesus tira a falta de sensibilidade que o diabo colocou e você vai começar a chorar. Você vai começar a se arrepender genuinamente. Faça essa oração, amém? Tá? Então eu preciso que vocês, ok? Exortem uns aos outros, enquanto há tempo, enquanto tem vida, enquanto você está de pé. Porque amanhã pode ser tarde para uma pessoa, ok? Gente, vigiar é cuidar. Vigiar é antever. Vigiar é falar por esse caminho. Essa pessoa na minha vida pode me levar para por maus caminhos. Andar essa prática aqui, ela parece que não faz mal, mas isso aqui com o decorrer do tempo pode trazer vício na minha vida. Eu vou arrancar agora. Então nós precisamos, queridos, ser vigilantes. Nós precisamos. Começou a fazer algo, sentiu uma coisa estranha do Espírito Santo, já deixa, ainda que seja lícita aos olhos humanos, tá? Então nós precisamos estar posicionados. Senhor, se o meu coração estiver duro para te escutar, quebra ele, Senhor. Senhor, se o meu coração, se a minha testa estiver dura para entender certas coisas, Senhor Deus, faça com que eu entenda em nome de Jesus, tá? Fala, Jesus, quebra as muralhas da falta de entendimento. Senhor, quebra as muralhas da dureza de coração. Você vai orar dessa forma, amém? Então, quem caminha vigiando está sempre o quê? Constante, está sempre intacto, tá bom? Eu quero que vocês aprendam a olhar para dentro de vocês e falar assim, isso aqui não é legal, eu preciso melhorar nessa parte.
Eu quero que vocês estejam sempre fazendo aquele autoanálise, buscando se conhecer genuinamente. Por que quando alguém fala assim comigo eu fico magoada? O que está acontecendo? Que gatilho é esse que eu não consigo? Senhor, por que eu me sinto assim? Aí o Senhor às vezes volta lá atrás com você. Você se sente assim porque você foi ferido nessa área. Então toda vez que alguém traz isso para você, desperta uma ferida que está adormecida. Então fala, Senhor, então cura essa ferida. Amém? Então vocês precisam sempre estar o quê? Clamando o Senhor por cura, tá? Vamos continuar aqui agora, tá? Aqui no 16. E quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Gente, aquilo que era para ser um testemunho nos céus, Deus ficou irado 40 anos com aquele povo. E quem deixou Deus irado durante os 40 anos? Não foi o povo que pecou, cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi o povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não pudemos entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Amém? Eu quero dizer algo aqui para vocês. Existem pessoas que vão conhecer a palavra, vão viver o avivamento e vão se apostatar da fé. Existem pessoas que vão ser batizadas com o Espírito Santo, vão conhecer, vão viver sinais, maravilhas, milagres e vão se apostatar da fé. E a apostasia é deixar a fé, não acreditar mais naquilo que um dia acreditou. E eu me pergunto, como que alguém pode se afastar de Deus, se apostatar da fé? Porque verdadeiramente essa pessoa nunca teve intimidade. Era como o povo no deserto, via sinais, via maravilhas, via até coluna de fogo, via a roupa que não desgastava. Você vê milagres, sinais e maravilhas, o diabo pode apagar isso da sua mente, pode fazer você acreditar que tudo foi uma ilusão. Mas quem tem um relacionamento com Deus não se apostata da fé. Quem tem intimidade com o Espírito Santo não se desvia. Então, aquele povo do deserto, eles tinham sinais e maravilhas, mas eles não conseguiam ter intimidade. Eles não conseguiam ter aquele relacionamento que hoje eu e você temos, porque o Espírito Santo está aqui dentro de nós. Mas quando o Espírito Santo outrora não estava dentro de nós, você até tinha um intuito de buscar Deus, mas você não tinha força. O mundo conseguia te dilubriar e você, por mais que falasse, eu vou buscar Deus, eu preciso, mas você não tinha força. Aquele povo do deserto, eles poderiam ver sinais, maravilhas, mas por não terem o Espírito Santo, por serem incrédulos, por não terem intimidade, ok? Eles não conseguiam viver na integridade que Deus tinha expectativa que eles pudessem viver. Agora eles eram livres. A comida caía todo dia, a roupa deles não desgastava. E eles ficavam murmurando com saudade do Egito, saudade do mundo. E talvez muitos estão aqui, que eu tenho saudade de quando eu estava no mundo. Eu tinha carro, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Mas foi o diabo que te deu. Agora Deus quer te dar tudo isso para nenhum gafanhoto acabar, para nada devorar isso, amém? E queridos, ainda que vocês achem que não, existe muita gente que está hoje igual o povo no deserto, está vendo sinais, está vendo curas, mas não é o suficiente. E eu vou falar para você, ver sinais, maravilhas, o mover é interessante, mas nada pode substituir intimidade. Por isso que um deserto é bom para gerar intimidade com o Pai, para conhecer o Filho, para ter intimidade com o Espírito Santo. É só no deserto que Deus te socorre. É só no deserto que você aprende a ver Deus face a face. Na bonança é difícil você ver Deus face a face. Então eu quero que vocês hoje entendam isso,
Ver sinais, maravilhas não é suficiente. Isso aí o diabo ele pode fazer você esquecer. Eu conheço pessoas que já foram batizadas com o Espírito Santo, viram milagres e hoje não acreditam mais. Acreditam em alienígena, acreditam em qualquer coisa, mas não acreditam em Jesus. Acreditam em qualquer coisa que tem aí no mundo, mas não acreditam em Jesus. Ok? E eu vou dizer para você, milagre, sinal, unção, não é sinônimo que você vai ficar intacto na presença. Quer ficar intacto na presença? Intimidade, relacionamento, confiança plena no Senhor dos Exércitos. Confiar nele de todo o seu coração, andar e caminhar com ele. Milagre é consequência, cura é consequência. Uma manifestação do pó de ouro, uma obturação de ouro, isso aí é legal. São sinais que faz a gente ver, nossa, uau, Deus está aqui, Deus está se movimentando. Mas isso não é suficiente. Entendem? Isso não é suficiente para te convencer. O que vai te convencer a ficar é a intimidade, é conhecê-lo, é conviver com ele, é gerar intimidade, é gerar uma temporada, um relacionamento. Por que você conhece tão bem o teu filho? Porque você cuidou dele, você conhece tudo sobre ele. Mas se você apenas gerou o seu filho e deu para alguém criar, você pode até conviver com o seu filho, mas a pessoa que criou conhece ele muito melhor. Então Deus ele quer conviver conosco como um pai que gerou o seu filho, a sua filha. Deus quer conviver conosco face a face, conversando com ele todos os dias. Amém? Então não sejam murmuradores que saíram do Egito e não se conformam com o status de deserto. O deserto antecede a terra prometida, o deserto antecede a promoção, o deserto antecede o lugar da promessa onde Deus vai te estabelecer. E eu vou dizer para você, muitos têm que passar por um bom, intenso deserto, porque senão não vão conseguir subsistir, permanecer na presença. Porque se Deus não te consolidar com raízes profundas, como que você aguenta a tempestade? Na vida do cristão vai ter tempestade. Então imagina que você é uma palmeira. Existe a palmeira do Líbano, né? Ela tem raízes. Primeiro ela fica 5 anos descendo raízes. Ela é um broto desse tamanho. Primeiro, antes dela subir, ela primeiro desce na presença. Ela desce, ela vai grudando em rocha, ela em raiz. Aí com 5 anos, de repente ela brota. Buf! Quando ela brota, ela começa a crescer. Aí todo mundo fala, mas isso aqui não vai nascer, isso aqui tá demorando, mas enquanto às vezes ninguém tá vendo fruto, você tá lançando raízes profundas. Raízes buscando água viva, buscando a rocha. Isso é profético. Às vezes você tá 5, 4 anos lançando raiz, mas de repente o broto sai. Quando o broto começa a sair, cresce. E aí a palmeira do Líbano, ela é assim, vem a chuva, a tempestade, ela se dobra inteira, mas ela não quebra. Porque tem um líquido dentro dessa palmeira, Rabakanda Sogodjaya, que nutre ela. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nutre a nossa vida, uma vez que nós temos raízes em Cristo. Amém? Então a palmeira do Líbano, ela desce até no chão. Ela se dobra até no chão. Na tempestade, mas ela não quebra, porque antes de crescer para cima, ela lança raízes na presença, ela lança raízes, eu tô falando profeticamente, ela lança raízes em solo, ela lança raízes buscando água. Então você como palmeira do Líbano, aonde talvez ninguém tá vendo o que tá acontecendo para fora, mas dentro tá lançando raízes. Dentro, Deus está fazendo você criar raízes fortes, agarrando rocha, buscando a fonte da água viva, que é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Aí vem tempestade e ninguém entende como você fica de pé, porque você é palmeira do Líbano, que antes de crescer para cima, cresceu para baixo, cresceu consolidando alicerce e raízes, nada te tira da presença. Vem chuva, vem tempestade, vem granizo, você pode ficar até um pouco machucado, mas não derruba a palmeira do Líbano. Vem temporadas onde o calor é intenso, o frio é intenso, mas a palmeira do Líbano não acontece nada, porque ela foi forjada para resistir a grandes temperaturas, a grandes ventos, a grande tempestade de areia.
Você é como palmeira do Líbano, aonde Deus tem lançado raízes profundas, ainda que você não veja o fruto, ainda que você fale, eu sou anônimo, ninguém me vê. Deus está lançando raízes. Deus ficou muito tempo comigo no anônimo, lançando raízes profundas, gerando, tratando o meu caráter, me limpando por dentro, por fora, e fazendo que raízes profundas fossem crescendo, agarrando rocha. Rocha é Cristo, buscando a água o Espírito Santo, para que quando essa palmeira comece a sair o broto, ela saia de uma vez, talvez é 5, é 6 anos, é 10 anos, mas quando sair para fora, vai começar a crescer de forma violenta, aquilo que ninguém estava vendo, parecia que não crescia, parecia que não ia brotar, de repente, e é no de repente de Deus, é do dia para noite, é no de repente de Deus que a palmeira do Líbano, ela brota, puf. Mas ela passou 5 anos, 6 anos lançando raízes, pá. E de repente ela nasceu. E agora ela começa a crescer. E você sabe por que ela consegue crescer violentamente? Porque tem raiz. As raízes nutrem de água, dos nutrientes, nutre do que precisa para crescer numa composição forte, inabalável. Tem muita gente querendo crescer rápido, mas sem raiz. Tem muita gente querendo viver a promessa, mas sem consolidar alicerce. Tem muita gente querendo estar à frente de uma obra, mas não tem caráter. Tem muita gente querendo agarrar um ministério e falar, eu vou, eu faço, mas não tem maturidade emocional para lidar com pessoas. Tem muita gente querendo adiantar coisas que não é o tempo, mas não tem maturidade espiritual. Não vai conseguir, porque para muitos processos Deus precisa de um nível espiritual, um nível de fé, um nível de resistência, um nível de permanência, porque a cada promessa ou a cada local onde Deus nos planta, existe um contragolpe, um contra-ataque de Satanás. E talvez para você viver o seu ministério, existe uma fortaleza, uma potestade que vai lutar com você. E para você chegar naquele tempo, seria daqui 3 anos, mas você tentou adiantar e tentou fazer do teu jeito. A potestade que ia vir daqui 3 anos, ela vem agora, só que talvez agora você não tem força, não tem jejum suficiente, não tem constância suficiente. E aí na primeira paulada você fala, eu vou retroceder, eu não aguento. Talvez você não sabe lidar emocionalmente com pessoas, não sabe colocar o reino em primeiro lugar, então tudo você leva pro coração. Ai, fulano não gosta de mim, não sei o que. Você tem que chegar para lidar com o ministério, primeiro você tem que chegar numa maturidade espiritual que tudo tem que ser pelo reino e para o reino. E você vai ter que engolir sapo, engolir gente chata por causa da alma daquela pessoa, entender que é o capeta que usa as pessoas. Então trata de orar, libertar e priorizar a vida de pessoas, ainda que elas sejam chatas, insuportáveis, egoístas. A gente tem que olhar além de qualquer coisa. Você tem maturidade para aguentar pessoas? Você tem a maturidade para conseguir receber um vento, calúnia, pessoas se levantando contra você e continuar? Porque talvez você não tem. E Deus ia forjar em você em 3 anos, em 2 anos. Então não tenta adiantar algo que não é o tempo. Eu vou dar um jeito, Deus falou que eu vou casar, vou arrumar um marido aqui e vou casar. Aí vai lá e casa com um incircunciso, alguém que não está na visão. Você acha que é a 4ª pessoa do Espírito Santo, vai ganhar aquela pessoa para Cristo. Pode ser que na caminhada Deus alcance, mas pode ser que leve 20, 30 anos. E talvez a sua má escolha, por falta de esperar, por falta de ter maturidade, você casa com uma pessoa errada, que não só vai atrasar o seu ministério, vai atrasar a sua vida por inteiro. Casamento tem que estar alinhado com propósito. Amém? Então, por que eu estou falando isso aqui para você? Porque para cada coisa que Deus vai nos colocar, existe critério para estar ali. Deus está me colocando numa nova fase, mas eu percebo que nessa fase eu estou madura, eu estou muito mais com a visão ampla. Se Deus falasse para mim da Global, quando eu comecei lá na área da minha casa, eu não ia suportar. Porque para começar aquela obra na garagem da minha casa foi difícil. Eu tive que lutar contra mim mesma. Então tem coisas que Deus só vai falar quando você tiver maturidade para discernir. Quando você tiver maturidade para gerar. Então Deus ele vai revelando aos poucos. Ele vai te dando aos poucos. Então não queira adiantar coisas. Por exemplo, Deus profetizou que você vai fazer missão.
Se não chegou o tempo da missão, não tente ir para a missão sem Deus te convocar. Se Ele falou que você vai, Ele vai dar provisão, Ele vai colocar alguém no teu caminho, Ele vai fazer. Aí você vai porque Deus falou e você está tentando cumprir uma palavra profética. E às vezes você vai se dar mal. Você vai para uma nação passar fome, você vai para um lugar sofrer. Porque você não foi debaixo da provisão e do cuidado de Deus. Você foi antes do tempo. Você começou uma empresa antes do tempo. Você começou algo antes do tempo. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Aprendam a se mover conforme a nuvem se movimenta. Se a nuvem parar, eu paro. Se a nuvem andar, eu ando. Se a nuvem correr, eu corro. Eu respeito a frequência da nuvem. Existe uma nuvem que nos guia, que é o quê? A direção de Deus. Então para de querer andar na frente da nuvem, que é a direção de Deus, e achar que você precisa fazer cumprir coisas. Não, primeiro Deus quer lançar raízes. Deus quer lançar intimidade. Deus quer lançar sobre a sua vida maturidade, um caráter. Porque talvez vai vir tanto poder e autoridade na sua vida, mas se não tiver caráter, você se vende pelo primeiro prato de lentilha que o diabo te apresenta. Então você primeiro tem que ser testado, tem que ser aprovado, para quando lá na frente Deus te colocar em algo grande, Ele fala, o caráter da minha filha. Lembra quando Deus falou para Satanás, Jó, impecável, irrepreensível. Né, Deus? Ele é assim porque você colocou um muro em volta de tudo que ele tem, você deu muita riqueza para ele, por isso que ele é desse jeito. Mas Deus conhecia Jó. E Deus falou assim, tá bom, Satanás, só não tira a vida dele, pode testar ele do jeito que você quiser. Ele é fiel. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Passe nos testes que Deus te colocar. Porque por trás de um teste existe uma promoção. Por trás de todo teste de Deus existe uma promoção logo ali. Antes de Deus te aprovar, Ele testa. Antes de José do Egito ser governador, ele foi provado na casa de Potifar. Foi provado quando foi lançado no poço. Foi provado quando estava na cadeia. Foi provado em todos os lugares. Mas havia uma promoção tão grande para ele se tornar, depois de Faraó, o que tinha mais voz de autoridade sobre uma nação inteira. Então, por trás de um teste, vou dar aqui. Às vezes, existe ali um teste de um concurso, de uma carteira de motorista. Aí você tentou, não conseguiu, mas existe... Olha, ali na prova, ali, existe alguém que está vendendo a prova. E aí, se você comprar a prova, e às vezes você já tentou 5 vezes, você fala, eu vou comprar porque eu não aguento mais. Aí, bem nessa hora que você compra, Deus vai lá e fala, desqualificado. Eu ia usar para algo grande, mas se vendeu. Desqualificado, trapaceou. Nós precisamos aprender que Deus nos teste em coisas seculares, na maioria das vezes. E vocês às vezes estão esperando um teste espiritual. Ok? Então, eu estou falando isso aqui para você, para que você entenda que por trás de todo teste existe uma promoção de Deus logo ali. Então, se você achou algo valioso na rua, devolva, não é seu. Às vezes é um teste, Deus quer te dar uma abundância de riqueza, só que Ele está testando você. Amém? Então, Deus quer saber como que você responde a alguém que às vezes te serve com generosidade, com amor. Se na frente você é uma coisa e atrás você é outra. Então, muito cuidado, tá? Porque muitas coisas são testes de Deus. É Satanás falando, vai cair, quer ver? Vou tentar aqui, vou bater em cima disso aqui, vai cair. Não é fiel do jeito que o Senhor pensa. Então, gente, lança raízes na presença. Lutem, fala, Jesus, trata o meu caráter. Jesus, eu faço essa oração aqui, tá? Deus, eu quero muito ter essa unção, eu quero muito que o Senhor me use nessa área. Mas se eu não tiver maturidade e caráter qualificado para andar debaixo desse tamanho dessa autoridade, não me dê antes do tempo. Me dê somente quando eu estiver pronta para manifestar isso daqui, num formato que isso aqui não vai prejudicar a minha casa, o meu caráter. Isso aqui não vai me prejudicar. Porque o poder pode mudar o ser humano.
autoridade também. Então, quando você fizer uma oração pedindo algo para Deus, fala: Deus, que quando o Senhor me dê isso, o Senhor me dê maturidade também, o Senhor me dê conhecimento, o Senhor me dê discernimento espiritual. O Senhor, às vezes fala: Deus, me dá meu ministério, quero começar ele logo. Mas fala: Senhor, só me deixa começar meu ministério se eu tiver maturidade espiritual, se eu tiver emocionalmente equilibrada, se eu estiver, Senhor Deus, preparada como um atalaia na tua presença para permanecer como um cedro do Líbano, uma palmeira do Líbano. Somente se eu estiver firme, Senhor Deus, me dê isso daí. Porque se houver alguma infraestrutura, Senhor, mal feita dentro de mim, refaça. Eu oro assim. E eu peço para Deus. A gente vive um aceleramento, mas existem áreas da minha vida que eu não peço para Deus aceleramento. Eu falo para Deus cumprir conforme for o tempo qualificado para aquilo. Amém? Glória a Jesus. Essa era a palavra que eu tinha para vocês hoje, tá? Antes de crescer em grandes estruturas, cresça na presença, lançando raízes grossas, profundas, num ponto que nada, nenhuma tempestade, nenhuma temperatura baixa ou muito alta vai interromper o seu crescimento. Na verdade, vai te dar mais força. Na verdade, vai fazer você ter mais resistência. Amém? Glória a Jesus. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Amém? Próxima madrugada vai ser poderosa a oração dos céus abertos. Façam a listinha de vocês. Amém? Gente, se você não fez a inscrição da conferência, corre para fazer. Senão, logo a gente tá vendo que provavelmente logo, começo aí até dia 15 de junho, a gente já vai fechar as inscrições porque já vai dar o limite que a gente quer. Tá? A gente não vai deixar aberta, porque senão é muita gente, é muita demanda e a gente quer algo de qualidade, tá? São palavras proféticas sendo feito, existem os kits, tudo, então não tem como deixar para a última hora, porque senão a gente quer entregar para todo mundo com a qualidade, tá? Certo? Então corre, tá? A gente, né, a plataforma que está atendendo, né, fazendo o check-out, nos parabenizou pelo avanço de vendas. Eu falei, agora vocês vão ver agora nesses próximos começo do mês de junho. Todo mundo compra na última hora. Então, a gente já superou uma grande expectativa, tá? Então, se prepare, porque vai ser sobrenatural. Os bastidores estão lindos, decoração tá ficando linda. A gente está trabalhando de forma intencional. Amém? Se preparem para um tempo de excelência. Eu amo vocês. Um beijo no seu coração. Dia 30 na madrugada começamos 24/7. 24 horas de oração durante 7 dias ininterruptos. Glória a Jesus. Beijo, beijo, beijo no seu coração.